Bom dia, turma do sexto ano, tudo bem? Hoje, então, terça-feira, dia 2 de junho, quem diria, hein? Mais um mês começando, nós ainda estamos nesse isolamento, mas temos que ter um pouco de paciência porque é para o nosso bem e para a nossa segurança, tá? Vamos ter fé que em breve, quando for seguro, estaremos novamente em sala de aula, ok? Enquanto isso, nós vamos prosseguir com os nossos estudos. Então, nessa aula de hoje, terça-feira, e na aula de quinta, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos até agora do segundo bimestre. Vimos muita coisa aí e às vezes é difícil a gente absorver em tão pouco tempo esses conteúdos. Ainda mais vocês que estão sobrecarregados, muitas aulas para assistir, muitas tarefas de trabalhos de todas as disciplinas. Então, essa semana vamos fazer uma pausa em conteúdo novo e vamos fazer então algumas atividades para reforçar o nosso conhecimento nesses conteúdos que a gente já viu até agora. Até porque no final desse segundo bimestre nós vamos fazer uma prova. Então, é essa oportunidade que nós temos de rever os conteúdos, analisar direito o que nós temos dúvida, em caso de dúvida, rever a matéria, tirar dúvida com a professora, ok? Então, vamos lá. Abra o seu livro de português na página 62. Então, na página 62, nós inauguramos, abrimos o nosso segundo bimestre falando sobre romance de aventura. Então, o que é um romance de aventura? Ah, professora, romance de aventura é uma história de amor misturado com aventura? Não. Quando a gente fala em romance, não tem a ver com amor, né? Romance é a extensão, o tamanho dessa obra, desse livro, dessa história. Então, um romance de aventura, eu tenho uma história longa aí que é sobre aventura. E o tipo, o exemplo que ele traz aqui é o livro O Hobbit. Eu li esse livro, não lembro se foi esse ano ou ano passado. Não lembro, tá? Mas eu li recentemente esse livro e ele é excelente, tá? Para quem não sabe, é do Tolkien, o mesmo criador do Senhor dos Anéis, e acontece no mesmo universo. Então, nós acompanhamos aí um trecho dessa história, que estão lá na da página 64 até a página 67. Nós acompanhamos aí, então, essa aventura de Bilbo Bolseiro, que é o Hobbit, tá? Um homem com uma estatura menor, com os pés mais largos, com os anões, né? Porque o mago Gandalf desafia Bilbo a seguir uma jornada com os anões em busca de recuperar o tesouro, o tesouro dos anões, que quem está tomando conta desse tesouro, quem roubou esse tesouro, é o grande dragão. Então, neste momento, nesse trecho aí, nós lemos a parte que o Bilbo ele vai até a caverna do dragão, vê o dragão usando o anel para ficar invisível, e ele se depara com o dragão, aquele bichão enorme, em cima de todos os tesouros, tomando conta. Então, é uma grande aventura, tá? Então, a aventura é isso, é viver grandes experiências, enfrentar perigos, e se aventurar aí numa jornada. Então, fizemos aí os exercícios, das páginas 68, 69 até a página 73, tá? Então, nós vimos aí a estrutura desse texto, dessa narrativa de aventura. No bimestre passado, nós estudamos o conto, que é uma história curta. Aqui, o romance, ele é longo, mas ele tem a mesma estrutura de um conto, ou seja, ele tem situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Só que aqui, como uma história maior, ela tem vários conflitos, tá? Tudo é multiplicado, tudo tem uma extensão maior, tá? No conto, por exemplo, nós vemos que eu tenho um número reduzido de descrições, de personagens. Como o espaço é curto, eu não tenho tempo nem espaço para colocar muita coisa. Já no
No romance, eu posso trabalhar vários personagens diferentes, vários conflitos desses personagens diferentes, tá? Então, esse conflito aí de Bilbo entrar na caverna e ver o tesouro e correr o perigo de estar ali frente a frente com o dragão, não é o único conflito desse livro Hobbit, tá? No romance, tem vários conflitos, de vários problemas acontecendo, um após o outro. Beleza? Vimos então aí que eu tenho uma narradora que conta a história. A narradora é a voz que conta essa história. Pode ser em primeira pessoa, pode ser em terceira pessoa. Vemos essa estrutura da narrativa de aventura, vimos aí a questão do protagonista, né, que é o Bilbo, né, que é o personagem principal que passa por essas aventuras. Vimos também a questão do antagonista, que é o vilão, tá? E o Hobbit aí nesse trecho, nós vemos o vilão que é o dragão. Tá? Mas na história toda, no livro todo, tem vários vilões. Tá? Eu tenho os orques, eu tenho os lobos, né? Eu tenho vários seres fantasiosos que se comportam aí como antagonista. E o antagonista de uma história de aventura não necessariamente vai ser uma pessoa, ou vai ser um ser mágico ou um animal. Eu posso ter também um fenômeno da natureza, um furacão, uma tempestade de areia, um terremoto, um maremoto, uma onda gigante, uma nevasca, um vulcão que entra em erupção, tá? Então, o antagonista ele pode se comportar e pode ser várias coisas diferentes, ok? Então, prosseguindo, né? Nós falamos agora fizemos essa revisão breve, né, do romance de aventura. Na página 74 em diante, até a página 78, nós vemos aí a explicação de duas classes gramaticais muito importantes na nossa língua, que é o substantivo e o adjetivo. Tá? Não é a primeira vez que vocês vão estudar isso. Vocês vão ver no 7º ano, no 8º, no 9º, no ensino médio, só que cada vez mais com mais profundidade. E quando vocês chegarem ano que vem, no 7º ano, vai ser requerido de vocês esse conhecimento agora do 6º ano. Tá? Então, aqui a gente vai ver essas classes, né, principalmente substantivo, é muito longo, é muita coisa que é referente a substantivo. Mas, professora, o que é, afinal, substantivo? Bom, na nossa gramática, as palavras elas são agrupadas, né, classificadas em grupos. Tá? São 10 grupos que nós chamamos de 10 classes gramaticais. Nós vimos isso no começo das aulas, lá em fevereiro, né? Então, o substantivo é a classe gramatical responsável por dar nome a alguma coisa, seja uma pessoa, um objeto, um animal, um sentimento, uma planta, um ser inanimado, um sentimento, né, que é abstrato, a um lugar. Tá? Então, o substantivo ele dá nome a alguma coisa, tá? E por sua vez, nós vimos que o substantivo ele pode ser classificado em outros subgrupos, tá? Acompanhem comigo aí na página 75. Então, eu tenho várias classificações do substantivo. O substantivo ele pode ser comum, quando ele classifica algo no geral, tá? Quando eu falo planta, planta é um substantivo comum, tá? Porque eu tô falando, me referindo a um grupo genérico de coisas, tá? Ele pode ser um substantivo próprio, tá? Que, ao contrário do comum, ele especifica alguma coisa. Por exemplo, o nome de uma flor aqui. Não sei, o nome, assim, científico de uma flor, tá? Mas o substantivo próprio, ele especifica alguma coisa, tá? Ele diz aquilo ali. Por exemplo, Fortaleza. Fortaleza não é um lugar comum, não é uma cidade comum, tá? Por exemplo, substantivo comum, cidade. Ele não está se referindo a uma cidade específica, então por isso que é comum. E o próprio Fortaleza, aí sim é uma cidade específica, Fortaleza. Eu não estou falando de Manaus, eu não estou falando do Rio de Janeiro, estou falando de Fortaleza. Então, se é nome próprio, letra maiúscula. E eu coloco letra minúscula para outros tipos de nome próprio, nome de lugar, nome de pessoa, tá? Nome de país e por aí vai, tá? Eu tenho o substantivo coletivo, que é aquele que se refere em geral, né, a um grupo de coisas que pertencem ao mesmo grupo. Por exemplo, quando eu falo enxame de abelhas, né, quando eu falo constelação, é um grupo de estrelas, é um grupo de uma mesma coisa, tá?
Eu tenho substantivo simples, tá? Formado por uma só palavra. Por exemplo, cabeça, tá? Então, cabeça é um substantivo simples, ele é só uma palavra. Mas eu tenho substantivo composto, tá? Que é composto de mais de uma palavra. Por exemplo, quebra-cabeça. Eu tenho 2 palavras, então ele é composto. Eu tenho substantivo primitivo, é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra, tá? Grito, peixe, merenda, tá? Ele é primitivo, ele não surgiu de outra palavra, tá? Mas eu tenho substantivo derivado, que ao contrário do primitivo, ele surge a partir de outra palavra, de outro substantivo. Por exemplo, gritaria é derivado de grito. Peixaria é derivado do primitivo peixe. E merendeira é derivado do primitivo merenda. Beleza? Eu tenho o substantivo concreto, tá? Que nomeia seres de existência própria do mundo real, que eu posso tocar, que eu posso ver, ou que eu consigo construir na nossa imaginação, tá? Por exemplo, esse caderno aqui. Eu estou vendo, eu estou tocando. Então, ele é um caderno, é um substantivo concreto. Agora, sereia, por exemplo, é um substantivo concreto? É, porque eu nunca vi uma sereia, mas eu consigo imaginar a forma dela na minha cabeça. Tá bom? E o substantivo abstrato? Aí sim, ele é abstrato porque esses substantivos eles dependem de alguma coisa para a gente poder entender. Por exemplo, amizade. Você sabe como é que é a forma de uma amizade? Não, é abstrato demais, ela não tem uma forma. Então, como que eu construo, como que eu entendo o que é amizade? Eu imagino 2 pessoas conversando junto, rindo, né? Aí isso tem uma ideia do que é amizade, mas ela não tem uma forma própria, tá? Por isso que é abstrato, tá? Prosseguindo, lá na página 76 e 77, tá? Nós vimos aí que o substantivo, ele pode mudar, tá? Ele muda. E quando acontece essa mudança, eu chamo de flexão. Então, a flexão do substantivo é quando ele muda de alguma maneira, de forma, de gênero, de número, de pessoa. Então, nas páginas 76, nós vimos aí, ó, a flexão do substantivo, flexão de gênero, que ele pode ir para o masculino ou para o feminino, tá? Ele pode, lá na página 77, flexão de número, ele pode ficar no singular ou no plural. E a flexão de grau, tá? Que ele pode ficar no grau normal, ele pode ir pro aumentativo ou pro diminutivo, por exemplo. Nariz é o grau normal, narigão é o grau aumentativo e narizinho é o diminutivo. Então, ele pode variar de diversas formas, né? Tá? E o adjetivo, tá? E o adjetivo, professor, o que é um adjetivo? Bom, o adjetivo é a classe gramatical responsável por fornecer uma característica, uma qualidade, um atributo para o substantivo, tá? Então, o adjetivo ele tem essa função de complementar o sentido do substantivo, tá? E o adjetivo, tá? Ele também pode ser flexionado, tá? Ele também pode mudar de forma, tá? Nem tanto como o substantivo, mas como que o adjetivo ele pode mudar? Bom, ele pode ser classificado, assim como o substantivo tem simples, composto, concreto, abstrato, o adjetivo também ele é classificado em menos quantidade. Tá? Em menos quantidade. Por exemplo, eu tenho o adjetivo simples, eu tenho o adjetivo composto, eu tenho o adjetivo primitivo e eu tenho o adjetivo derivado, tá? Então, o adjetivo também pode se flexionar, ou seja, também pode sofrer mudança na forma dele. Como, professora? Ele pode mudar de gênero, masculino e feminino, pode mudar de número, singular e plural, tá? Mas quanto ao gênero, ele pode ser uniforme, biforme, tá? Ele pode ser também os adjetivos compostos. Acompanhe aí na página 82, tá? A regra geral de flexão dos adjetivos compostos é a seguinte: flexiona-se em gênero e número o último elemento do adjetivo. Então, se eu tenho médico cirúrgica, aqui ó, médico cirúrgicas,
né? Muitas intervenções médico-cirúrgicas, tá? Então, qual é a palavra que vai para o plural? É sempre a segunda. A primeira permanece no singular, tá? O adjetivo também muda de grau, tá? Ele pode ter o grau aí, o comparativo, comparando duas coisas, tá? Comparativo de grau, igualdade, superioridade, inferioridade. Ele pode ter o grau superlativo, tá? Do absoluto sintético, do absoluto analítico, relativo de superioridade, relativo de inferioridade, tá bom? Então não se preocupem com essas nomenclaturas, tá? Que durante a semana eu vou passar alguns exercícios para vocês fortalecerem o conhecimento disso. Mas o importante é saber que tanto o substantivo quanto o adjetivo, eles têm funções diferentes. O substantivo dá nome a alguma coisa e o adjetivo ele qualifica o substantivo. E eles podem mudar, tá? Eles podem apresentar características diferentes. Beleza? Prosseguindo, então, nós fizemos as atividades aí do livro, tá? E na página 87, nós estudamos aí outro tópico, tá? Na nossa gramática, as palavras estão sempre em relação umas com as outras. E dependendo do contexto em que elas se encontram, elas vão ter significados diferentes. Então, na página 87, nós vimos aí os sinônimos. Afinal, o que é o sinônimo? Tá? Acompanhem comigo aí na página 87. Sinônimos são palavras ou expressões, tá? Nem sempre vai ser uma palavra só, posso ter uma expressão, tá? Uma expressão é quando eu tenho mais de uma palavra, que empregadas em determinado contexto apresentam significados semelhantes, tá? Então, o sinônimo, ele possui aí, são palavras que têm significados semelhantes, não necessariamente vai ter o mesmo significado, mas vai ser semelhante, vai se aproximar, tá? Para mais ou para menos, tá? Então, nós fizemos exercícios aí, né, dos sinônimos, tá? Por exemplo, livro, eu tenho a palavra livro. Para não ficar repetindo, né, num texto, uma produção textual, o livro toda a vida, para o texto não ficar cansativo, pouco criativo e nem previsível, eu troco. Eu uso o livro, mas depois eu posso me referir ao livro como a obra, a produção, o texto, né? Então, olha só quantas palavras que são semelhantes a livro, né? Então, é uma prática que vocês devem fazer, principalmente nos textos, na produção de resposta dos exercícios, tá bom? Então, prosseguindo, tá? Nós vimos aí nas páginas, da página 89 até a página 93, nós estudamos aí a questão da fanfic, que é um gênero textual muito interessante porque ele é muito moderno, é muito contemporâneo. O que é a fanfic? É um texto inventado, tá? Só que não da cabeça de um escritor profissional, mas de um fã. E o que esse fã faz? Bom, ele inventa uma história a partir de algo que ele gosta, a partir de algo que já existe, tá? Seja um filme, uma série, uma revista em quadrinho, uma banda de música, um cantor, ou até mesmo um personagem de desenho animado, tá? Na atividade que eu passei para vocês, eu coloquei o exemplo de Naruto. Na produção textual de vocês, vocês utilizarem vários exemplos, né, de fanfic a partir de bandas que vocês gostam, né? Hoje em dia tem muita fanfic, muita história a partir de bandas coreanas, né, bandas americanas, né, grupo musical, atores. Então você vai pegar aqueles atores, aqueles personagens que já existem e vai criar uma história e colocar eles lá na história, né? Eles vão ser os próprios personagens. Só que a aventura que eles vão passar ali não existe, é o fã que criou, tá? E hoje nós temos vários fanfics aí, né? Vários grupos de fanfics de admiradores de artistas, de desenhos, que se dedicam para criar essas histórias, né? Porque eles gostam tanto daquilo que quanto mais coisa relacionada àquilo, melhor, né? Então, vocês fizeram a produção textual aí da fanfic, como atividade avaliativa. Eu expliquei para vocês aí a estrutura, né, que é uma história. A fanfic é uma história, então ela tem início, meio e fim, ela tem situação inicial, conflito, clímax e desfecho, como qualquer outra história,
tá? Prosseguindo nos nossos estudos, nós estudamos então a página 94 até a página 95, tá? Que é atitudes para a vida, que eu expliquei para vocês que são atividades importantes para o nosso crescimento pessoal, tá? Tanto para a gente se desenvolver na escola e é uma preparação também para quando a gente sair da escola e for atuar, né, na sociedade, no trabalho, construir uma família. Então, do que a gente falou aqui sobre imaginar, criar e inovar? O quanto que a criatividade é importante, tá? Para resolver problemas, né? Claro que nem todo mundo nasce com essa veia criativa, mas todo mundo consegue, é capaz sim de desenvolver a criatividade. Qual é a melhor forma da gente ser criativo? É praticando. Na escola, por exemplo, vocês podem praticar a imaginação, a criatividade, a inovação, na realização de tarefas, no jeito de fazer as atividades. Talvez eu pense, eu queira fazer assim, a professora mandou fazer assim, mas de repente se eu fizer assim vai ficar melhor. Quem sabe se eu não vou ter um resultado melhor se eu pensar diferente. Ouse, faça diferente, né? É só praticando que a gente vai melhorando os nossos hábitos, a nossa imaginação, a nossa criatividade. Se a gente não praticar, ela nunca vai ser desenvolvida. Tá? Na realização das tarefas, dos trabalhos, principalmente em matemática, vocês geralmente têm um caminho para resolver um problema, de repente vocês podem criar uma nova forma de resolver aquele problema matemático, em ciências. Isso aí é aplicável não só para português, mas para qualquer área do conhecimento, beleza? E nós fechamos o nosso estudo dessa semana, né, do nosso segundo bimestre por enquanto, porque essa é a primeira parte, tá, gente? É a revisão 1. Depois dessa semana, na semana que vem, nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo do segundo bimestre, tá? Nós encerramos, então, lendo na página 96 até a página 98, um trecho de outro romance de aventura, tá? 20 mil léguas... É 20 não, né, gente? É 20. 20 mil léguas submarinas, que é uma história criada pelo autor francês Júlio Verne, que é um autor, assim, de muitas histórias de aventura, tá? Então, eu vou pegar aqui, que eu tenho na minha estante, um livro dele sobre aventura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver onde está. Achei. Aqui, ó. Eu tenho o livro dele, ó. Esse aqui não é esse do livro, tá? 20 mil léguas submarinas. Mas ele escreveu esse 20 mil léguas submarinas, escreveu Viagem ao Centro da Terra, tá? E eu tenho aqui, ó, A Volta ao Mundo em 80 Dias, tá? Então, Júlio Verne é um grande escritor de romances de aventura, tá? Eu tenho outros livros aqui, tá? Sobre romances de aventura e que são, né, que falam sobre esse protagonista que enfrenta perigos. Aqui eu tenho um grupo de pessoas que resolvem dar a volta ao mundo em 80 dias. Então, eles viajam de balão, eles viajam de trem, eles viajam de barco, tudo para cumprir esse desafio. No começo do livro eles têm que, né, esse cientista, ele é desafiado e ele com as outras pessoas que vão junto embarcam nessa aventura. E durante esse caminho, essa jornada, eles passam por várias coisas muito engraçadas. Eu gosto muito desse livro, tá? Recomendo para vocês, tá? E eu tenho vários outros livros aqui de romance de aventura, tá? Então, eu tenho aí nessas páginas aí um trecho de quando no livro 20 mil léguas submarinas o submarino ficou preso no gelo. E agora? O que será que eles tinham que fazer? Então, vários perigos, várias intempéries aí o protagonista de uma romance de aventura passa. E ele, de certa forma, é convidado, né, desafiado a pensar diferente, usar a imaginação, a criatividade para poder sair das ciladas. Isso aí é bem típico de um romance de aventura, tá? Então, é uma boa forma da gente aprender sobre inovação, tá? Sobre criatividade,
sobre usar a imaginação para resolver um problema. Então comece a pensar aí na sua vida como que você pode passar a pensar melhor sobre isso, tá? Sobre resolver questões difíceis de uma forma mais criativa, mais inovadora. Aos pouquinhos todo mundo consegue, tá? Então, junto com esse vídeo, eu vou mandar atividades para vocês e durante a semana vocês vão fazer atividades revisando esses conteúdos que a gente já viu até agora. Beleza? Se você ficar com dúvida em algum assunto, algum conteúdo, não guarde a dúvida. Tira a dúvida comigo, entra no privado. Professora, não entendi isso, me explica de novo. Eu estarei à disposição de vocês, tá? À disposição de vocês, tá? Então a gente se vê então na aula de quinta-feira. Tchau, tchau.